Olá, está começando mais um MielomaCast e hoje a gente tem uma convidada que veio lá de Campo Limpo Paulista contar um pouquinho da sua história. Ela é a Paula, uma jovem de 32? Vai fazer 34. Vai fazer 34 anos, mas ela foi diagnosticada com 32 anos. 32 anos. A Paula é casada, tem 2 filhos lindíssimos. Quantos anos eles têm, pá? Um de 7 e um de 3. 7 e um de 3 anos, 2 menininhos. 2 meninos. Quais são os nomes deles? É o Brian e o Dylan, um de 7 e um de 3 aninhos. Quando você foi diagnosticada com mieloma, pá, você estava grávida, certo? Tava amamentando o segundo, o mais novo. Tava no peito, amamentando. Amamentando? Amamentando. Conta um pouquinho pra gente, pra começar aqui nosso bate-papo, como que foi o seu diagnóstico com mieloma? Tá. O meu primeiro sintoma, na verdade, foi anemia, que a gente vê que o mieloma, a grande parte, né, tem mais fratura óssea, problema renal. O meu foi uma anemia, uma tontura que durou, assim, um período de 5 dias. Sim. Foi quando eu resolvi procurar um médico, né, e através de um hemograma a gente viu lá uma anemia um pouco grave, né. E foi aí que vai para o hematologista, começou todo aquele check-up, né. E a gente só fechou o diagnóstico mesmo com a biópsia, né, que é realmente o que dá o veredito, né? Sim. E lá estava com mieloma, já com uma percentual bem alto já na medula, e estava amamentando, né? Tive que interromper essa amamentação para conseguir começar as quimioterapias. E foi assim. E você era bem jovem, né? A médica, na época, ela desconfiava, ela disse que existia essa possibilidade de ser o mieloma, ou ela tinha descartado? Porque eu lembro que você comentou, né, comigo uma vez sobre isso. Isso, na verdade, assim, o hemato que eu passei, primeiramente, ele era bem experiente, e a gente fez, assim, muitos exames porque ele não acreditava que fosse mieloma. Sim. Ele falou assim, quando chegou no último exame, que foi a biópsia, né, que iria ser o definitivo, ele me falou, olha, se você tiver mieloma múltiplo, eu vou ficar muito surpreso, porque em toda a minha carreira, com a sua idade, eu nunca vi. Então, na verdade, no momento eu até fiquei um pouco com conforto, porque ele achava que podia ser uma gamopatia, né? Que a gamopatia também pode se transformar no mieloma, né? Ou o mieloma em si. Então, assim, eu estava crente que poderia ser, sim, a gamopatia ao invés do mieloma. Porém, realmente, no final, foi o mieloma ali que foi o resultado do diagnóstico. Sim. E me fala uma coisa, pá, conta aqui pra gente, pra quem tá ouvindo você, né, e quem tá vendo você no nosso canal do YouTube. Como é que foi pra você esse baque, né, na hora de saber a notícia pro seu marido? Você tava amamentando e teve que interromper, que nem você disse, a amamentação. Isso, eu tive que tirar ele do peito, colocar ele com fórmula, né, o Dylan, que é o menorzinho, pra gente começar a fazer as químios que precisavam ser iniciadas, né, imediatamente. Eu falo assim, que foi um baque muito grande, porque o câncer, né, ainda é, né, uma palavra e uma doença, assim, muito que a gente fica muito assustado. Mas eu falo que na época, assim, durante todos os exames que foram saindo, eu gosto muito de ficar fuçando no YouTube. E sempre, os resultados sempre jogavam muito pro mieloma. E como o mieloma tava assim, idade prevalente acima de 60 anos, eu falei, bom, o mieloma não deve ser outra coisa. Então era até engraçado, porque tudo caía como mieloma e eu não queria, né, olhar. E no mieloma, e se a gente via expectativa de vida muito baixa, né? Então, assim, quando eu abri a minha biópsia e vi que era mieloma, além do baque, assim, em questão de ter um câncer, pra mim, acho que foi pior essa questão de expectativa de vida. Eu falei, gente, 5 anos, o que eu vou fazer 5 anos da minha vida com meus filhos? Eu não vou ver crescer, eu não vou... Nada, né? Sim. Então, assim, pra mim, acho que pior foi isso, essa questão de expectativa de vida muito curta do mieloma. É bom até a gente falar aqui no podcast sobre isso, né? Primeiro, sobre o Google, né, gente? Sim. Eu sei que é muito difícil a gente não olhar no Google, né? Ainda mais quando a gente tem a possibilidade de ter uma doença que a gente não conhece, Sim. né? Mas no Google, gente, é muito... como é que eu posso dizer? É muito fácil da gente ter informações muito fake news, na verdade, vamos direto para fake news. É muito fácil a gente ter fake news no Google. Então, tentem não procurar Google para você ter... Isso, na verdade, era até uma informação que era verídica, porém era uma informação muito desatualizada. Muito desatualizada, Isso. porque a gente tem muitos pacientes que têm 20 anos de mieloma, 15 anos de mieloma. Acontece de ter pacientes que falecem com
5 meses, 1 ano, Sim. 1 ano e meio, acontece, Sim. né? Como acontece com outras doenças também, entendeu? Exatamente. Então, assim, como a gente estava até conversando com outro paciente antes de você aqui, cada um tem um tipo de mieloma, cada paciente reage de uma forma, então não tem como, né, a gente falar alguma coisa, né? Você tem que tratar o seu mieloma com o seu médico. Exato. Você precisa confiar no seu médico e ponto. Isso, eu falo que é por isso que é importante da gente, depois, lógico, que eu tive o diagnóstico, a gente procurar pessoas que têm o mieloma. Exato. Porque foi justamente a partir daí que eu fui exatamente isso. Eu falei, nossa, conversei com uma pessoa que tem 14 anos de diagnóstico, tem 20 anos, então a gente fica muito mais animada, né? Então, pra você ver que é muito diferente. E realmente, o que você disse, o mieloma é um câncer muito individual, ele é muito diferente de cada pessoa, é muito diferente. Às vezes um medicamento, por exemplo, pra você não faz efeito, mas pra outra pessoa faz efeito. Exatamente, E tá muito tudo bem. diferente. Exatamente. Não é porque pra você não fez que pra fulana também não vai fazer, né? Então, isso. é muito individual. Ele é né? ele é muito individual. E olhar no Google não vai fazer bem pra você. Não, né? mas falar, conversar com as pessoas sim, né? Hoje a gente fala conversar com as pessoas que passam pela mesma coisa, mas Google realmente... o Google é triste, né? O Google é... Exatamente. Mas foi a minha primeira informação, né? E eu falo que hoje já mudou muito, mas na época que faz 2 anos, não faz muito tempo, pra você ver como aumentou essa rede de como é que fala? De que vocês... Oh, meu Deus, agora Rede de apoio, o que você quer dizer? Não, o que você quer dizer? Não de divulgar, é divulgar também, divulgar a doença, né? Sim. Porque hoje a gente consegue mais grupos de apoio, WhatsApp, Facebook. Antes, quando eu descobri, eu fiquei meio perdida, que eu não sabia. A doença era uma doença muito nova, que eu nunca tinha ouvido falar. Você não sabia onde procurar ajuda. Exato, não sabia em quem me apoiar e em quem conversar. Sim. Exatamente, isso mesmo. Hoje não, eu vejo que isso já mudou muito, né? A gente tá lutando, né? Todo mundo luta para que seja divulgado, né? O mieloma com... Sim, quem sabe, né, a cura não está próxima. Vamos torcer para isso, muita né? A minha fé é muito grande. Não só nisso, mas em relação aos medicamentos. É uma coisa que eu acho que traz muita tranquilidade pra gente. Os medicamentos novos é uma coisa assim, que não tem nem tempo de, né, um aparecer, já tem outro. Os cientistas sempre estão muito empenhados, então isso, assim, dá um conforto muito grande pra gente, que é paciente muito grande. E uma outra coisa importante, que é bom a gente dizer aqui, em relação à idade, né? A gente sempre vê pessoas acima de 60 anos sendo diagnosticados com mieloma, né, e tudo mais. Porém, a gente, principalmente na MF, cada vez mais a gente tem percebido que pessoas jovens estão sendo diagnosticadas com mieloma. Então, não é só o caso da Paula, né? A nossa líder do grupo de apoio de Curitiba, por exemplo, que ela também foi diagnosticada jovem, ela foi diagnosticada com 21 anos. Né? Então, assim, cada vez mais. Então, não é só os idosos, pessoas acima, não é nem idosos, né, gente? Há pessoas acima de 60 anos que precisam prestar atenção nos sintomas, no seu corpo, nos sinais do seu corpo. Exatamente. Então, você, jovem, também precisa ficar atento ao seu corpo. Exatamente. Atento aos sinais do seu corpo. Tá com dor na lombar, tá com problema na urina, não sei, gente, fiquem atentos aos sinais do seu corpo. Sim, e a anemia, né, como eu disse, é uma coisa, assim, que é um sintoma típico do mieloma, mas eu vejo que ele é o menos incidente, assim, pelo grupo que eu converso, né, então é uma coisa que a gente nunca, né, se remete a isso, vai pensar que seja mieloma, né. Exatamente. E foi o que aconteceu comigo, né. Isso. Não tive lesões ósseas, nem lesões renais, mas foi a anemia aí que foi o primeiro sintoma. Exatamente. E agora, então, vamos falar um pouquinho sobre a vida, né? Sobre a vida da Paula. A gente já falou como ela foi diagnosticada, já falamos, né, no caso dela ser uma pessoa jovem. Então, vamos falar do pós, né? Como é que ficou a sua vida? Olha, Ju, eu falo assim que foi tão maravilhoso, assim, que a gente, depois que olha pra trás, a gente não acredita que passou por tudo isso, né? E eu falo que hoje eu dou, assim, valor às coisas pequenininhas, né, que eu falo que acho que às vezes o câncer vem na vida da gente pra dar uma chacoalhada, né, que a gente fala assim, poxa, vamos prestar atenção nas coisas que realmente precisam de atenção, né, que valem a pena. Durante, assim, os dias que eu tava em tratamento, eu fiquei muito ruim, então, assim, eu não conseguia brincar com os meus filhos, que eu ficava de cama, passava muito mal. E eu lembro que eu pedia pra Deus, assim, o único dia pra mim ficar bem, pra mim conseguir brincar com eles, pra mim olhar a natureza, porque coisa simples, né? E eu gravei um vídeo no meu Face falando, a gente tem todo dia a abundância dessas coisas, né? O oxigênio, o ar pra respirar,
os pássaros, para olhar a natureza, tudo. Tem os filhos, e às vezes a gente na correria não presta atenção nessas coisas. E quando a gente tá assim, né, passando por uma situação dessa, que a gente realmente não consegue fazer mais nada, a gente para pensar nessas coisas assim que são muito importantes. Então, eu falo que hoje eu dou muito valor para isso, em primeiro lugar, para depois vir o resto, sabe? E é muito importante. E agradeço muito a minha doutora, que me aguentou também, porque eu passei muito mal, enchi muito o saco dela, doutora Camila, e os medicamentos, e Deus, claro, minha família, que me apoiou, minha mãe, meu pai cuidou dos meus filhos, meu esposo também. Durante os dias que eu tava lá, foram 35 dias de internação, né, no transplante. E tô aqui hoje para dizer também para todos os pacientes recém-diagnosticados que tenham fé, com certeza, que Deus não nos desampara. E os medicamentos também, cada momento, medicamentos novos aí para nos ajudar. E que eu falo que quando eu tive o diagnóstico, para mim, igual eu falei para você, foi um baque. Hoje eu vi que não é um bicho de 7 cabeças de forma alguma. Sim. Porque hoje eu vivo uma vida normal, eu não tomo medicamento nenhum. Meus exames já fazem 2 anos, aí estão excelentes. Então, assim, maravilhoso. Sem nenhuma medicação ainda de manutenção, que a gente normalmente toma, né? Sim. E a gente optou por deixar sem por conta de alguns efeitos colaterais. E tá tudo certo. Os exames estão maravilhosos. Agora tô aproveitando o que eu deixei de aproveitar, né? Com as crianças um tempinho. Agora tô recuperando o tempo perdido. E é isso. Vivo uma vida normal. Por isso, eu digo, lutem e tudo vai dar certo. Gente, eu conheço a Paula já de algumas gravações que a gente fez para campanhas aqui da IMF, né? Então, eu conheço a Paula, também conheço o marido da Paula e conheço um pouquinho da história dela já e de tudo que ela passou e de tudo que também o marido dela e a família dela já passou. Ele até olhou aqui para mim agora de rabo de olho, o que ela tá aprontando? Não vou te chamar aqui, fique em paz. Mas, assim, o marido dela ajudou muito, assim, a Paula nesse tempo todo que ela estava em tratamento, que ela não conseguia fazer nada. E eu acho que é importante falar também desse apoio do esposo, da esposa, né? Do cuidador em geral, mas eu quero falar dessa parte do companheiro, né? Eu lembro que você comentou da outra gravação que a gente fez, que você estava, assim, muito mal. E que ele chegou não sei se foi ele que falou, foi você que falou pra mim, que ele chegou a falar com a sua mãe ou com a mãe dele que não sabia mais o que fazer pra tentar te ajudar. Alguma coisa assim, né? Que ele tava fazendo tudo e que você não sabia mais o que fazer. Isso. Que você não tava reagindo. Que eu falo que é difícil, assim, que as pessoas querem, né? Os nossos pais querem ver a gente bem. Mas realmente é um momento difícil, né? Que às vezes a gente tem que passar por aquilo e a gente fica mal. Né, é muito difícil, as medicações, né, cada um tem uma reação. Eu falava, eu, por ser uma pessoa jovem, eu achava que não ia ter quase nada de efeito colateral, e eu tive muito, mais ainda do que outras pessoas, né, igual você falou, muito individual, cada pessoa acaba reagindo de uma forma, mas com certeza, se não fosse ele, e não fosse também meus pais pra estar ali segurando a gente... Eu tô tentando lembrar a situação que você me contou. Ai, pior que eu não consigo me lembrar que exatamente como foi. Eu lembro que era alguma coisa que tinha acontecido, que você tinha pedido. Eu não lembro o que era que tinha acontecido. Não lembra, né? Não consigo me lembrar exatamente o que tinha foi contado. Foi alguma situação que aconteceu que ele contou. Gente, eu não lembro agora, me perdoem. Mas foi alguma coisa que me deixou impressionada, que eu falei, caramba, que se todo mundo tivesse um marido assim, eu lembro que foi algo assim, que eu fiquei impressionada. E agora eu não lembro a história. Mas ele foi com certeza a peça-chave. Que eu falo que eu tinha muitas crises de ansiedade por conta dos corticoides que a gente tomava, né? Você falou. Então, aí ele até, assim, ficava meio perdido pra saber me ajudar, me acalmar, né? E a gente chegou a passar até numa terapia juntos, então, assim, a psicóloga até explicou pra ele como lidar comigo nessa situação. E foi aí que pra mim, ele era o porto seguro, que eu falava que eu não deixava ele nem trabalhar, porque eu queria ficar o tempo todo junto. E você falou alguma coisa disso também, que você ficava ligando pra ele, mandando mensagem. Você não deixou ele trabalhar. Porque eu ficava ansiosa, então ele que conseguia me abraçar e me acalmar, pra me ensinar a respirar, porque a gente respira tão rápido naquele momento de ansiedade, aquela crise, né, então vai ficando pior. Então tem que ter uma pessoa pra te falar, viu? Pera lá, vamos parar, vamos respirar pra ir voltando ao normal. Então era muito isso. E ele fazia muito isso comigo, né, o tempo todo. Então eu não queria desgrudar dele de jeito nenhum. Aí eu falo que ele não deixava nem trabalhar. E todos esses meses e meses aí foi ele comigo. E aí de vez ele escapava pra ir trabalhar. Às vezes eu queria ir com ele grudado.
Porque ele era meu porto seguro e ele que conseguia me acalmar nesses momentos. Então, assim, ele pra mim foi... Como é importante, né? Foi ter uma pessoa do lado. muito importante. Pra tudo, né? Pra conseguir ali estar com as crianças. O pequenininho não entendia, né? Mas o grande pra conseguir falar, ai, mas por que a mamãe não sai do quarto? Por que tá deitada e tal? Então, tinha sempre ele tá explicando, né? Mamãe tá passando por um tratamento, vai ficar bem, tá dodói, vai tomar remedinho. Sim. Então, enfim. Eu falo uma coisa que é engraçada, porque ele vai passar por uma cirurgia. E aí, o meu maior ainda, ele falou assim, papai, mas você vai ficar careca? Porque quando eu fui fazer transplante, né, ele falou, a mamãe vai pra uma cirurgia, vai ficar internada, e voltei careca, né? E aí, eu falei, como é engraçado a cabeça da criança, porque ele perguntou pro papai ia ficar careca também, porque ele, né, lógico, não tem essa noção, né, do que é o câncer e tudo, mas eu achei muito engraçado. Ele falou assim, papai, você também vai perder os cabelos? Também vai ficar careca? Foi muito engraçado essa situação, faz pouco tempo. E o pequenininho, quando me viu, eu falo que é até engraçado, me estranhou careca, né? Ficou vários dias longe, não ficava perto de mim. Não é minha mãe, cadê minha mãe? Não, foi difícil pra se adaptar, pra acostumar tudo. Ai, meu Deus, que fofura. Depois deu tudo certo. Ai, pá, então assim, já estamos finalizando esse episódio, mas eu queria fazer uma última pergunta pra você, né? Queria que você respondesse pra mim, assim, o que é vida pra você hoje? Ai, meu Deus, vida, eu falo, independente de a gente falar assim, ai, meu Deus, mieloma não tem cura, né? Mas vida pra mim é isso, ou tá medicado ou não, você tá conseguindo viver, sabe? E ainda mais assim, que eu falo que eu não fiquei com nenhuma sequela, não tive, né, igual eu falei, problemas ósseos, renais. Então, assim, vida é você acordar todos os dias, sabe? Independente da luta que você vai ter que enfrentar. Que eu falo que a gente todo mês faz exames, então a gente fica com aquele coração bem apertadinho, né, por conta dos exames de rotina. Mas é isso, você poder acordar e falar, opa, acordei mais um dia, vamos aproveitar os filhos, vamos fazer o que tem que fazer, que você tá ali com saúde, ou você, enfim, você consegue fazer. Então, é isso que eu te falei, aproveitar os pequeninos detalhes, né? Você aproveitar as pequenas coisas que a gente tem todo dia e passa despercebido. Que eu falo, gente, a gente precisa parar para respirar um pouco e, né, aproveitar essas pequenas coisas e veja essa correria do dia a dia que é muito importante. Porque eu falei, chega um momento desse que você começa a pensar, fala, poxa, por que eu não aproveitei? Quando eu tava bem, por que eu não aproveitei isso, aquilo? Então, para você não se arrepender depois, enfim, né? Pensar isso e aproveitar cada momento, cada segundo do dia e enfim, e ficar com muita esperança, porque eu tenho certeza que a nossa cura vem. Com certeza. Muita certeza disso, muita certeza. É isso. E você já se inscreveu pro seminário? Vou me inscrever, que você mandou o link assim que eu chegar em casa. Vou me inscrever para participar. Exatamente. Para quem não se inscreveu pro seminário, o link na bio do nosso Instagram. O seminário vai acontecer no dia 27 de julho, das 8 da manhã às 16 horas. Lembrando que será presencial somente no Hotel Blue Tree Morumbi. É gratuito, vai ter coffee break, almoço, tá? Não percam essa oportunidade de conhecer vários médicos. Dr. Alberto Germano, o advogado parceiro da IMF, que vai gravar um podcast daqui a pouco com a Cristine, também vai participar do nosso seminário esse ano. 20 anos da IMF, a gente espera vocês, né, Paula? Com certeza. Então tá, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada, Ju. Paula. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.